Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. São 17h53, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates? Governador, o senhor está com o seu tablet aí? Deixa eu ver o seu tablet aqui. Não, mas isso não é meu tablet. Ah, não é? Não é meu tablet, não. Notebook. Esse é o notebook. Mas ele é metido, viu? É que o Luiz Pereira Lima tem um tablet igual ao seu, viu? É mesmo? É, o Luiz Pereira Lima veio com um tabletzinho dele. Mas sabe como funciona isso aí? Não, isso aqui funciona muito, porque na verdade tu tá em uso. determinados lugares, tu tem no bolso isso, faz uma anotação rápida, muito diferente de tu pegar um tablet ou celular e anotar alguma coisa. Mas o Paulo Sérgio Pinto, ele começa o programa assim, né? Descontraído, Ele claro. começa, claro, não descontraído só, mas curioso de ver o que tinha escrito Não, aqui nem olhei. na minha anotação. Não foi indiscreto esse ponto, não. Mas o prazer está de louco, volta só no vi que tinha programa. nome de duas mulheres ali, mas... Dona Cláudia, brincadeira, claro. Tudo bem, governador? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E agora está aqui o doutor Pedro Westphalen, nosso deputado federal, que, na verdade, vai votar a Previdência essa semana e já vai ter que começar a discutir a reforma tributária lá no Congresso Nacional. De muitos anos, né? De muitos anos. E parece, já pode anunciar os demais? e parece que tem uma luz no fim do túnel, né, Pedro? Tem, sim. Ao seu lado, nosso superintendente do Senar, Eduardo Condorelli. Prazer tê-lo aqui, Condorelli. Prazer é meu, Paulo Sérgio. É uma satisfação poder estar nessa bancada tão seleta aqui de pessoas que tanto contribuem para a sociedade. Tá certo. Vieste de tablet aí também, não? É notebook. Eu prefiro a notebook. Perfeito. Tudo bem lá com o Senar? Graças a Deus. O presidente retornou, já foi para Bahia. Já foi para Bahia. Veio de Palermo e foi lá para Bahia para receber as missões dos embaixadores estrangeiros que querem conhecer da agropecuária brasileira. Foi aquele mesmo time que veio aqui, né? Não, agora é outro time. Não, outro time, mas semelhante. Semelhante, mesmo perfil de visita, 7 ou 8 embaixadas de outros países com adidos agrícolas querendo conhecer produtos brasileiros e o que podem levar daqui com qualidade, né? Efetivamente, o Brasil cada vez sendo a referência de compra. Adidos agrícolas no Brasil. Adidos agrícolas no Brasil. Perfeito. E embaixadores no Brasil desses outros países do mundo interessados em produtos brasileiros para levar a seus países. Sabe que eu andei agora no interior esse fim de semana, fiquei encantado com o trigo, né? O trigo que está, algumas exceções que está encerrando o plantio agora, mas ele já brotou, ele está alto o trigo já, está muito bonito, né? O ano está sendo... uma fase linda do trigo. Aliás, o trigo é a única das plantas que não tem fase feia. Ele é bonito verde, ele é bonito dourado. Diferente da soja, do milho, quando fica dourado, fica. Né? Não é fotográfico. É verdade. Mas a lavoura de trigo, teoricamente, a única lamentação da lavoura de trigo é que o país ainda não tem acordado com a importância que ela tem estratégica para a nossa soberania. Para os argentinos. Aquele acordo infelizmente... bilateral do José Sarney foi um horror para o Brasil. É verdade. Nós já éramos autossuficientes em trigo. Naquele momento, acabou com a nossa lavoura de trigo. Lamentavelmente. Lênio Streck. Tudo bem, Lênio? Tudo bem. Você está muito quietinho hoje, chegou quieto. Houve algum problema, não? Não, o assunto de vocês não me interessava. Mas tu só fala em assunto que te interessa. Mas evidente. Por que eu vou falar num assunto que Qual não me que te interessa? interessa, por exemplo? Vamos ver. Hã? É. Não, eu vou esperar a tua criatividade. Confio na tua Se não, eu vou trazer o criatividade. Marum para debater contigo aqui. Mas o Marum é legal. Aliás, O Gilson. o Gilson, pessoalmente, assim, é um fofo. Eu gosto muito dele. Olha. O Gilson é muito fofinho, mas em termos... O grande problema, deixa eu só dar um toquezinho. Ontem, no aplicativo, No grupo debate. no grupo, Estrelas. Estrelas, eu nunca discuti com o Dr. Lucchesi, que aliás eu fui lá hoje. Um beijo, Dr. Lucchesi, ele disse que eu estou muito bem, disse que eu vou incomodar vocês muito tempo ainda. Mandou ele dizer isso. E eu nunca discuti com o Dr. Lucchesi, por exemplo, como se opera um coração, que eu acho que ele é o cara. Ele é o craque. Porque ele estudou, ele fez tudo, tem experiência. Aí, eu vou falar sobre conceitos jurídicos. Eu escrevi um livro com um cara
da Itália, que inventou uma teoria, não vou dizer qual é que é. Aí aparece alguém não formado, não sabe um ovo do assunto e deita a cátedra. Parei de discutir. Governador, pulei fora. Não volto, a não ser que peçam, não volto a discutir nenhum tema no nosso grupo, porque assim não dá. Eu tenho que ter racionalidade. 1 mais 1, 2. Quando alguém chega e diz assim, eu tenho uma teoria que é 5, eu pulo fora. Está chovendo, eu ponho a mão, está chovendo. Aí o cara diz assim, há controvérsias, quero uma segunda opinião. Pulo fora também. Então esses são os limites das discussões. Mas nessa linha de raciocínio, ninguém pode bater contigo. Edson Gilmar Mendes, cadê o teu sócio lá? Não, mas eu tenho limites, eu respeito o que as pessoas sabem. Quando um psicanalista vem falar sobre Freud, Lacan, etc., eu puxo o carro, escuto, quero saber, inclusive de forma aproveitadora, eu quero sugar, eu quero saber alguma coisa. Aí o cara vem, alto cara da matemática, eu quero saber, pô, por que tudo é números e tal? Eu pergunto. Não vou dizer logo para o cara, não vem com esse negócio de números de novo. Não faria isso. É só para colocar esses limites. Doutor Pedro Westphalen, nós que não temos limites, nós que debatemos tudo, né? E a gente sabe de tudo um pouquinho. Eu tenho muito limite, nossa, mas como eu sou limitado. E como eu aprendo nesses grupos assim, a diversidade. Como a gente diz, a gente é ignorante em muita coisa. De pensamento. Acho que sim. E sabe que somos ignorantes em muita coisa. A diversidade ela é fundamental para a gente poder formar conceitos. Aprendizagem das diferenças, buscar um aprendizado na busca do bem comum. Eu acho que é fundamental respeitar as ideias e as maneiras que as pessoas pensam, agem e se conduzem. E o cara tem que aprender a conviver com as diferenças, Paulo Sérgio. Eu acho que essa é a grande vivência política que eu tive, um grande aprendizado que eu tive. Trabalhei com o governador Rigoto, foi um prazer muito grande. Trabalhei com o Sartori também, como secretário dele. Com a Ieda, foram completamente diferentes, né? Trabalhei com o Tarso Genro, meu amigo pessoal, assumi o governo 2 vezes com ele também, foi uma boa experiência. Então, na realidade, quem faz vida pública, depois de 42 anos de medicina e 18 de vida pública, diria que nesses 18 anos eu aprendi mais do que nos 40 de medicina, que eu convivi com diversos, sempre. Né, Dalazen? Verdade. Então, já está anunciando o nosso procurador-geral, Fabiano Dalazen, que é um prazer tê-lo aqui. Quando chegamos para cá um pouquinho... E construímos muito assim, construímos muito assim. Posso botar aqui assim? Pode, todo um prazer. Vamos segurar a mão aqui. Paulo Sérgio, meu amigo, uma satisfação retornar aqui. Uma mesa tão seleta, né, e tão representativa. O debate que a gente faz aqui é um debate sempre muito produtivo. O Lênin aqui comentava do debate no grupo, e ali tem, às vezes, e na boa parte, um debate também muito produtivo. Eu acho que a grande diferença é a seguinte, Lênin, nós ainda estamos, todos nós, aprendendo a conviver, né, com essa ferramenta. Ou seja, eu tenho certeza que o debate sobre alguns temas que ali são, às vezes as coisas chegam num limite, ainda bem que não descamam, mas num limite. Quando nós fizemos esse debate frente a frente, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente argumenta, contra-argumenta. Mas está acontecendo e sai daqui abraçado. Muitas vezes, Paulo Sérgio, está acontecendo, mas ali a gente ainda tem um nível muito bom. Muitas vezes, quando a gente faz um debate aqui dentro, talvez sobre um tema que nós vamos divergir, 5 ou 6 pessoas, ali dentro, no outro dia, nós estamos inimigos, muitas vezes pela forma, porque uma delas, você não vê o tom no que está falando. Eu posso estar falando mas isso aí, numa brincadeira, numa forma. O meu procurador-geral. Pessoalmente, é muito mais rica. Eu também acho. Nós precisamos. Bom, procurador-geral. Paulo, assim, a forma de usar isso principalmente para um debate. Doutor Fabiano Dalazen, o problema é o seguinte, eu acho que o debate ele é rico ali, eu aprendo muito, eu leio tudo, embora eu escreva muito pouco, eu aprendo muito ali. Ali tem uma pessoa que não precisa nem escrever, eu já concordo com ele. Sérgio Westphalen Tigói. É uma olhada de cabeça. Não precisa nem escrever, eu já tô concordando com ele, sabia? Sim, por isso que quando eu ainda debatia, quando eu ainda participava do grupo agora sou só observador,
Tem uma coisa que o Etchegóin põe, e esse aqui diz assim, viva, ele nem chegou a ler tudo. Aí eu faço assim, PSP sendo PSP. Isso. Previsível. Mas ali, Previsível. Agora, quando Ele eu só concordo contigo. Agora eu escrevo qualquer coisa. Ele concorda com o meu adversário. Mas o que eu digo, Lênin, assim, eu acho que esse debate... Ele concorda com o meu adversário. Aqui dentro você às vezes acaba igualando o argumento técnico com o argumento político, com o argumento militar. E às vezes com o próprio desaforo, sabe? Tu equipara uma coisa com a outra porque é escrita. Então é difícil, nós precisamos ainda aprender a... E depois é difícil de explicar. Existe um fator também que a gente não pode desconsiderar. A limitação que tu tens de expressar a tua opinião com conteúdo, sabe? Com conteúdo, porque realmente tu pega e passar aqui no iPhone não é fácil, Paulo. Então eu vejo... O Marum abaixou a barbada. Eu vejo que isso limita muito o governador, debate. há um estudo que reflete na questão de linguagem o fato de que para cada palavra existem 8 outras manifestações físicas que dizem mais do que a própria palavra. Ninguém está te vendo. Então, exatamente, ninguém está dizendo. O gesto, o comportamento, a posição das mãos, a posição do corpo, tudo isso diz muito mais do que você está falando. Claro. E isso não está no WhatsApp. Perfeito, não Nada tá. disso está no O WhatsApp. Streck é meu cumprista predileto. Gosto dele, leio todas as Não, coisas dele. olha aqui, nós temos pulmões do grupo. Edson- Entre eles está aqui um. Não, Que não pode deixar, gosto muito obviamente. dele, gosto, Tito, sabe disso aí. Pensamos diferente, sobre temas diferentes. Agora, o Etchegóin, ele é um homem educado, culto, e coloca as coisas de maneira educada. E depois a o sua general. posição. Foi general do Exército. Né? General preparado. Mas tu acha que, por exemplo, o Marum e eu não colocamos as coisas de forma educada? Claro que sim, não acho que vocês dois sim. Mas não. Essa provocação feita no WhatsApp já geraria... Agora, eu vou dizer uma coisa. É que senão não seria meu comunista predileto. Governador, o grupo aqui gerou muitos Coloca de antagonismos maneira nos debates. Educada e inteligente. Deputado, o grupo gerou muitos antagonismos aqui, mas no momento que eles se encontraram, morreram de amor. O caso aqui, tem um caso aqui emblemático, se chama Lênin Streck e Luiz Pereira Lima. São adversários ideológicos. No entanto, tu esteve lá na casa dele, ele recebeu... Terça-feira eu estive na casa dele, ficamos das 7h30 às 11 da noite. Assistimos o jogo junto. Fumando charuto. 3 garrafas de vinho. Ele fumou uns 10 cigarros, eu fumei um charuto desse tamanho. Uma coisa boa, tá com gente inteligente. Todo da esquerda gosta disso. A esquerda gosta desse negócio festivo, assim. Isso é inteligente. Primeira coisa é o seguinte, sendo inteligente, não pronto, importa... Olha aqui o que ele te serviu, só coisas espanhóis, ele me mandou. E foi isso mesmo. Viu? Olha aqui, ó, vê se pra nós tem isso. Não tem. Só petiscos espanhóis, Isso é olha só aqui. para diretoria. Tem, Sim, é só pra direita e pra esquerda. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Vê se o Luiz Pereira Lima alguma vez nos ofereceu isso aqui. Cheguei na casa dele, estavam esses acepipes me esperando. Olha que espetáculo. E os melhores vinhos. Imagina o vinho aqui, né? O Barca Velha foi o dia. Barca velha, nossa, mãe. Bom, a Globo de novo torpedeou aí as contratações do Bolsonaro ao longo de quantos anos? Caracterizando como nepotismo, enfim. Chegaram a ver? Na verdade, o jornal O Globo, o presidente Sim, Bolsonaro, Globo. o presidente Bolsonaro tentou explicar e dizendo que na época que essas contratações aconteceram, na verdade, não existia uma lei antinepotismo, quer dizer, que proibiam as Não foi contratações. agora como presidente. De qualquer forma, se aconteceram essas contratações, da forma como o jornal coloca, realmente, mesmo não existindo lei, era um nepotismo explícito e que não é positivo. 102 contratações ao longo de muitos anos. Quer dizer, então, na verdade, o que diz o Bolsonaro é que não tinha uma lei antinepotismo naquela época. Pode ser verdadeiro,
Pode ser verdadeiro, mas realmente não... 2004 para cá, quando é que mudou isso? Lembra? Foi 2000. Com aquela resolução? Foi 2006. 2006. 2006 para cá que teve a resolução do Conselho Nacional, e o Supremo... E o Supremo. Estabeleceu a Foi proibição. 2006, hein? Já 6. 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. Tem coisas ali que é nesses 13 anos, né? Pois é. Dentro do 13 anos, né? Condonelli, pode chegar um pouquinho para cá, mais juntinho do governador. O governador pode botar o bracinho Mas quem aqui. publicou foi o jornal O Globo e não a Globo. Organizações Globo. Não, eu sei não, só para dizer por causa do conhecimento. Não, mas a Globo repercutiu, toda a Globo News repercutiu isso. Globo News, porque eu sou assinante do O Globo. Eu não vi no Globo, mas vi na Globo News. Cláudio Amoretti Bier. O Cláudio, eu brinco com ele, é brincadeira, a gente não brinca com o inimigo, a gente brinca com quem a gente gosta. Eu nunca brinquei com o inimigo. O Amoretti está muito desgarrado do PP, bronqueado com o PP, o senhor sabe disso, as razões nós conhecemos. E aí ele disse, não, vai dar milico nessas eleições. Ele foi lá e se filiou no Partido Verde. Boa noite, desculpe o atraso. Partido Verde. Sim, mas é verdade ou... É verdade. É verdade, é verdade. Eu não brinco com mentiras, tá? Tá certo, tá certo. E aí, Cláudio? Boa tarde, desculpe o atraso. Eu estava lá na Expo Inter trabalhando como sempre. E é uma satisfação muito grande participar de uma mesa seleta como essa, de amigos e parceiros. E hoje tivemos o lançamento da nossa Expo Inter, mais uma Expo Inter. Paulo Sérgio estava lá conosco. Foi um sucesso. Mas belo lançamento, hein? É um belo lançamento, um lançamento bem diferente, né, Paulo Sérgio? Moderno. Muito diferente, não houve muito discursos. Para começar, o guri de Uruguaiana apresentando, né? O guri de Uruguaiana, que por si só já dispensa comentários, né? Mas nós estamos na esperança de fazer uma grande Expo Inter, maior que as outras, vendendo um pouco mais que as outras. E esse tem sido o nosso desafio, governador Rigoto, desde que nós estávamos juntos lá, começamos aquela obra lá, né? Juntos do Parque de Máquinas, que hoje é o grande sucesso da Expo Inter. Ano passado representou 99% das vendas da Expo Inter, governador. 99%. 99%. E uma parceria feita entre o Governo do Estado e o Sindicato de Indústria de Máquinas, comandado pelo Dr. Cláudio Bier, que simplesmente, o que aconteceu? Nós cedemos o espaço no Assis Brasil, cedemos aquele espaço e o sindicato fez todas as obras de infraestrutura. E claro que, ao partir das obras de infraestrutura que melhoraram um local que estava totalmente abandonado lá no Parque Assis Brasil, claro que o sindicato teve a responsabilidade também de procurar fazer com que os espaços fossem utilizados pelas diferentes empresas. Então, na verdade, foi uma parceria muito boa e que deu resultado não apenas nas vendas, mas deu resultado nas melhorias dentro do Parque Assis Brasil. Que eu acho que é isso que tem que se fazer, viu? Tem que se fazer com... Para que os senhores estão nos vendo em casa, tenham uma ideia, era uma lavoura de arroz, né, governador? Mas era uma lavoura de arroz. E nós, aos poucos, fomos... Que, para tua tristeza, era do patrono do Grêmio. Acho que aquela área lá. Tem coisas mas que o tudo co-irmão coisa bem ajuda. alicerçado vai bem, né? Alicerce é bom, né, Grêmio? Tem coisas que o co-irmão ajuda, né? Mas nós fizemos uma parceria, o governador Rigoto, na época, nos deu muita força, era um projeto arrojado, né, governador? Tivemos até que responder ao Tribunal de Contas com relação ao coitado do nosso secretário de Agricultura, da Klein, se incomodou por muito tempo porque achavam que essa parceria não podia ter sido feita, porque, na verdade, era uma entidade
que estava explorando uma parte do Parque Assis Brasil, só que não se colocava na oportunidade todos os investimentos que tinham sido feitos, que o Estado não tinha condições de fazer. Tá? Então, depois... Mas tudo ali no parque, os animais, então a exploração também. A parceria com a parceria Farsul, com a Farsul, a parceria com o Senar, a parceria com a FETAG, a Com a parceria FEBRAC agora. com todas as entidades, tem o pavilhão da agricultura familiar. Tu entrega para a agricultura familiar para ela administrar, gerir aqueles espaços. Então, na verdade, tudo é parceria. Certo. E hoje, governador, para o senhor ter uma ideia, ano passado, porque hoje passou uma lei na Assembleia, todos os anos tinha aquele problema de refazer aquele contrato. Então, há 2 anos atrás, passou uma lei na Assembleia, foi feita uma parceria definitiva, completamente legalizada por uma lei. Eu acho que o Pedro não estava, o deputado Pedro estava lá, eu acho, né? Devia estar. Poder 2002? Foi. Provavelmente sim. Então, para que os senhores tenham uma ideia, ano passado, o sindicato entregou para o governo 2.050.000 reais. Quer dizer, é a maior renda do parque do Brasil. Hoje é uma área... Posso fazer uma pergunta, Paulo? Claro. Tem uma preocupação aí, presidente Carlos Ribeiro, com relação ao esvaziamento do BNDES. Quer dizer, o BNDES está tendo um processo agora de recursos do FAT que não vão mais para o BNDES, um estabelecimento de um piso, de um teto para investimentos através do BNDES, com relação muito correto, mudar todo o perfil do BNDES, tirando aquela história de simplesmente financiar grandes grupos, como estava acontecendo, e jogar esses recursos para financiar pequenas empresas, médias empresas, que é o objetivo que deve existir para o banco de fomento, até a rede hospitalária. Mas a pergunta é, isso não atinge o Finame, por exemplo, não fica comprometido, não vai ter problema na Expo Inter com relação a limites de financiamento? Não, governador, eu vou lhe explicar por quê. Porque hoje o agro é a grande, vamos dizer assim, a grande joia da coroa é o agro. Todo mundo sabe que o agro está bem, que o agro hoje mudou, governador. No seu tempo, quando nós iniciamos lá, o agro era o patinho feio. Os bancos não queriam dar dinheiro para o agro, hoje não gostariam de... Agora... Todo mundo disputa esse mercado. Exatamente. O presidente Bolsonaro está criando um seguro que o senhor vai chegar no banco, o senhor tem lá, o senhor planta 10 mil hectares de soja, tem 100 mil sacos de soja. O senhor tem um seguro, o senhor não vai negociar mais aquele negócio que o banco tinha medo. Se tiver seca, você não vai ter dinheiro, se chover muito, não vai ter dinheiro, não. Você vai com aquela apólice e negocia 100 mil sacos de soja ou 10 mil sacos de soja, o banco tem aquela garantia. Então, nós temos uma esperança, nós do setor, e nós estamos trabalhando para isso, que a gente venha até fugir do BNDES. Porque os bancos, hoje, nessa feira, os senhores vão ver lá, a loucura... Aliás, o BNDES vai investir bem na feira esse ano, viu? Vai investir, está voltando como nunca investiu, hein? Mas, Paulo... Então, dizer que o BNDES está saindo do agro, não está saindo, não está saindo do agro. Mas tu estavas, nós estávamos juntos... O Banrisul agora também. Nós estávamos juntos, Paulo, em 2 lançamentos de bancos, Banco do Brasil e o Banco do Estado. Todos 2 oferecendo cifras astronômicas que não ofereciam antes. A Caixa Econômica entrou muito forte no passado, não deu certo. A Caixa micou com a maior parte dos... Não tem tradição, não tem perfil. Mas os bancos particulares, o Sicredi entrando muito forte, o Cicobi, o Santander... Agora, há uma preocupação do governo. Mas isto, Paulo, não é que o BNDES esteja caindo fora. É que, na verdade, um programa como o Finame foi o programa que permitiu o financiamento de compra de máquinas e implementos agrícolas ao longo desses anos todos. Modern Frota. Mas o Finame, através do Finame, a ferramenta era o Finame no BNDES. A pergunta que eu fiz, será que... Eu concordo que todos os bancos estão vendo que hoje, como diz o presidente Cláudio, tem, primeiro, mais segurança. Hoje, tem uma notícia boa hoje para nós aqui.
a briga do Trump, a irresponsável briga do Trump com os chineses, aquilo tudo que está acontecendo hoje, a bolsa despencou 2%, o dólar subiu aqui no Brasil, isso aconteceu nas bolsas no mundo inteiro, em cima da irresponsabilidade do seu Trump. Pois bem, mas o que representa para nós que o Brasil sofre as consequências? Só que para o Rio Grande do Sul, no momento que os chineses disseram hoje que não vão importar mais soja dos Estados Unidos, como represália àquela nova taxação que o Trump determinou, o que vai acontecer? Valorização da nossa soja. Quer dizer, então, o soja do Rio Grande do Sul termina sendo beneficiado, as exportações, pelo valor que ganha em cima... Para nós, quanto mais briga tiver China e Estados Unidos, melhor. Na verdade, não é bem assim, não, mas né? Porque, de repente, isso reflete... O problema que chama a atenção da China, eles vão começar a tentar as próprias produções e vão entrar na África Concorda com isso, Condorelli? Eles já estão na África hoje, né? Eles já estão na África. A Moçambique mesmo era um país que tinha um programa de importação de agricultores. Vários gaúchos tentaram ir até lá. A maioria deu volta. Porque chegou em Moçambique e viu que a coisa não era bem como a gente imaginava. E principalmente pela concorrência com os chineses. Para quem está na África, principalmente virado ao Oceano Índico, para o outro lado... Bom, para chegar na China é uma barbada. Sim. Depois bem pertinho. Consta assim, né, que é um exagero, mas de certo modo eles estão comprando países. Assim. Então existem enclaves dentro que não entra o próprio governo, e eles trazem os caras deles com container. E, portanto, ele já entra no país com a casinha. É colonização mesmo. É colonização. Agora, importante, se me permite, o presidente Bia, duas coisas importantes nós vamos enxergar a partir desse momento, né? Há uma preocupação do governo federal em descentralizar o crédito agrícola no Brasil. Nós temos o crédito todo ele despejado em grande parte em cima de um grande banco, que é o Banco do Brasil. O governo se preocupa muito, o ministro Paulo Guedes é preocupado com essa questão da descentralização, tem incentivado isso. Até onde isso vai funcionar, a gente vai ter que assistir, porque pequenos bancos tão logo comecem a colocar o nariz para fora d'água, um grande vai lá e compra. Vamos ver até onde eles resistem a esse tipo de situação, mas esta é uma preocupação. E a segunda, divergindo do nosso presidente Cláudio Bia, é que o setor agro, apesar de ter condições de arcar com uma série de compromissos, está muito alavancado. Nós temos uma série de dificuldades no processo e os nossos custos, o Mercosul tem nos complicado muito a vida, os nossos custos de produção estão absurdos, a ponto de começar a comprometer margens de produtores com 80 sacos de soja por hectare. Ou nós começamos a rever essas situações, ou nós vamos começar a ter dificuldade mesmo em setores que estão bem. Estamos bem porque vendemos em... Arroz. Sim, deputado, nós temos produtos feitos, produtos químicos, feitos no Brasil e exportados ao Uruguai e que são vendidos no Uruguai por 4 vezes menos valor do que aqui dentro do nosso país. O mesmo produto, e quando olha no rótulo, feito no Brasil. A gasolina brasileira no exterior. O presidente Cláudio Bira exporta máquinas ao Uruguai, ao Paraguai e à Argentina, e essas máquinas custam mais baratas lá do que aqui. Agora, o arroz eu posso comprar de lá. A máquina eu não posso buscar no Uruguai. Mas uma Pizza Hut custa o preço de um saco de arroz. Não tem nenhum sentido. Mais? Não tem não vamos falar da caixa de sucrilho Kellogg's, então, né? Sim. 300 gramas de milho pelo preço de quanto? Eu nem sei isso, mas... Dá o dado. 300... Uma caixa de sucrilho Kellogg's hoje deve estar na ordem de 7, 8 reais. Por aí. Um saco de milho, 30. São 300 gramas de milho com valor esmagado e colocado em um tipo com açúcar. O outro nem açúcar não vai. Então, efetivamente... O Kellogg's é uma pipoca que não deu certo. Voltando... E aí tem que botar um açúcar em roda. Esse é o Kellogg's. Imagina o preço. E joga... Não, e é milho, né? No fundo é milho. Voltando ao tema... Tu é inteligente e educado, pô. Levantou do BNDES. Nós estamos... Eu tenho ido a Brasília seguido e nós temos pedido... Aliás, nunca vi tanta gente indo a Brasília. Coisa impressionante. Vamos fazer o governo... Tem que falar, né? O efeito Bolsonaro é fantástico. Não, mas acontece que nós temos uma... O Pedro tenho certeza que vai nos ajudar nisso lá, o deputado Pedro Westphalen. Nós estamos, Paulo, hoje um dos pedidos nossos, o ministro Paulo Guedes, e vocês vão me dar razão, é um absurdo. O BNDES,
o governador Rigoto, que realmente nos alavancou, porque naquela época o juro era muito caro, nós tivemos um juro em que o agricultor pôde comprar suas máquinas, modernizar suas lavouras. O BNDES, para emprestar para o Banco do Brasil, veja bem, para emprestar não é para mim, Para o banco. para o Banco do Brasil, ele cobra 1,9. Quer dizer, não corre risco nenhum, ele vai emprestar para o Banco do Brasil, para o Banco do Estado. Então, isso aí está encarecendo muito os juros para o agricultor. Então, nós temos que... Isso aí é uma das coisas, governador, que vai descentralizar um pouco. Agora, fazer Expo Inter, aqui o Ministério Público agora está na Expo Inter, né? O Tribunal de Justiça foi também, está todo mundo lá. Agora, estou dizendo, fazer um governante fazer Expo Inter, como fez o governador com 2 secas bárbaras aí, e com resultado positivo, olha, tem que tirar o chapéu, governador, porque o senhor fez. Não, olha, não foi fácil. Né? Em 2004, nós tivemos, primeiro, quando eu assumi a Expo Inter com uma situação que, por exemplo, quando tu olha aquela Casa Branca, que é a sede da Expo Inter... Estava destruída. Eu assumi com a Casa Branca destruída. Telhado no chão, totalmente destruída. Então, nós começamos a ter que... Tinha passado disso, né? A reconstruir desde a sede da Expo Inter, que é aquela Casa Branca que quando tu entra na Expo Inter, tu vê aquela iluminação toda, né? As 2 grandes bandeiras na frente do Banco do Brasil e a bandeira... E eu estava na sala do governador, quando encomendou, lembra, a iluminação? Toda aquela iluminação que até hoje está lá, todo aquele trabalho... Eu sou testemunha ocular foi feito daquilo. no nosso primeiro ano de governo para alavancar, para fazer com que a Expo Inter crescesse. Pois bem, aí com 2004 a primeira grande estiagem, 2005 a maior da história. Quando a gente fala em soja, sabe o que é o Rio Grande do Sul perder 63% da sua safra de soja em 2015? Vindo de uma estiagem em 2014 e que nós não tínhamos nada que fazer, porque era algo que vinha contra sem nós podermos dizer, olha, dá para evitar isso. E nós fizemos em 2004, 2005 e 2006, porque os efeitos da estiagem de 2004 e 2005 se fez sentir em 2006. Fizemos 3 grandes Expo Inters, mais 3 espetaculares Expo Inters, com todo aquele vento contrário. Então, realmente, Paulo, tu lembra algo que foi muito importante, mas não foi o governo do Estado. Nós tivemos a capacidade de fortalecer a integração do governo do Estado com a Farsul, com o Senar, com o Sindicato Indústria e Máquinas, com a FETAG, com os pequenos produtores, que existia inclusive uma certa resistência, né? De colocar fortemente os pequenos produtores dentro da Expo Inter. Tinha começado no governo anterior um processo de levar a agricultura familiar, mas com muita resistência. Muita gente achava que aquilo não era positivo. E olha o que é a agricultura familiar. Nós fortalecemos... E houve união aumentamos da FETAG com a Farsul, foi muito aumentamos o pavilhão, a FETAG e a Farsul se uniram, e hoje está lá aquela Expo Inter linda. Fizemos o Boulevard, que aquele Sérgio Maia. Aquele Boulevard, peguei o Sérgio Maia, que era, na verdade, na época, presidente do Sonai. Não era do Sonai. Nacional? Sonai. Não, Sonai era dono do Nacional e do BID. E aí, o que fizeram? Com investimento privado, fizemos aquele Boulevard que mudou o perfil Tu pega a parte mais bonita hoje do parque, é o Boulevard. Agora eu tenho uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para que você acesse quando e onde quiser? É exatamente isso. Acessando o sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio, ou mesmo para colocar uma nova ideia em prática. As inscrições são gratuitas, tudo pensando em você e para você. Sempre prepare o melhor junto com o Sebrae para ter novas oportunidades. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação dos alunos. Hoje são 336 faculdades de medicina no país e 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde.
Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem ela. Mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isso. Confiança nos relacionamentos que a Unicred lhes proporciona. Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz algum sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. França, Itália, deputado Pedro Westphal, o senhor que andou pela Europa, o Lênio tem andado seguidamente, né? O senhor tem... São os fregueses lá, o senhor tem um genro seu que é... Tem uma vinícola na Itália. Que tem uma vinícola na Itália. Pois é, França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, há vinhos do mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva a melhor oportunidade no universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo está especializada em vinhos para atender a todos nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, ali na Cristóvão Colombo 1493, ou mesmo aqui na Getúlio Vargas 1135, ou na Lípio César, junto a Nilo Peçanha 203. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Nosso craque. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Em 25 de março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União a Portaria 263, visando a criação de um grupo de trabalho para avaliar a conveniência e oportunidade da redução de tributação de cigarros fabricados no Brasil, com o objetivo de diminuir o contrabando de cigarros. Se há uma história de sucesso na saúde brasileira nas últimas décadas, essa é a luta contra o tabagismo. E aumentar tributos sobre cigarro é uma das medidas mais eficazes para reduzir o consumo. Isso já foi provado em estudos no mundo inteiro. A medicina gaúcha quer a extinção imediata da Portaria 263. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, as entidades representativas da medicina de nosso estado, são contrárias à medida e sentem-se no dever de posicionar-se firmemente quando está em risco a saúde da população brasileira. Reduzir tributos sobre a venda de cigarros é um enorme retrocesso. Estou aqui na 3 agora. Isso. O ex-governador Rigoto, tentando fazer o presidente do Sindicato de Máquinas Agrícolas falar mal do Bolsonaro na questão do BNDES. E se deu mal. Assim não tem quem reerga um país afundado em roubalheira de esquerda. Está dizendo aqui o Rogério do Partenon. Rogério, não estou... Claro que não. Estou criticando, Rogério, o presidente Bolsonaro. Essa questão do esvaziamento do BNDES, que eu acho um equívoco. Rogério, se tu lembra, eu disse que erraram a mão em todos os sentidos com a história de financiar os grandes grupos, com todo tipo de falcatrua que aconteceu atrás disso, que está aí sendo investigado pela Lava Jato. Eu disse isso, que o BNDES tinha que ter outra função e não aquela. E realmente está indo nessa direção. Só que também eu tenho que dizer, Rogério, que o BNDES não é de agora também, que tem muita gente contra o BNDES, contra um banco de fomento. E um banco de fomento para financiar pequenas e médias empresas é fundamental. Então, essa história de dizer que o BNDES não tem sido esvaziado, não, o tempo vai mostrar que, infelizmente, vai acontecer o esvaziamento e, quem sabe, até logo ali adiante o fim do BNDES. Agora eu quero ver, o presidente Bolsonaro trocou o presidente do BNDES para botar um cara lá que vai abrir a caixa preta. Diz que é enorme, que não sei o quê, se falam empresas, tudo isso rola aí nos bastidores. O senhor acha que vai acontecer isso, Procurador-Geral Fabiano Dalazen? Ele vai abrir a caixa preta? Tem que ver se está lá a caixa preta e o que tem lá dentro, né? Essa é uma questão. Não, porque ele entrou dizendo, não, ele entrou com a ordem do presidente de abrir. Até agora não aconteceu nada. O importante é o seguinte... E vai passando os dias e não aconteceu nada. Se realmente é a caixa preta, porque a gente tem muitas inferências, aqui aconteceu, aqui não aconteceu. Se realmente tem, eu acho que tem que abrir. Mas tem que abrir primeiro os órgãos encarregados de buscar a investigação. É isso. Ou seja, não é pegar o que está ali e de repente sair jogando de forma leviana ou precipitada, fazendo disso uma propaganda, uma panfletagem.
Ou seja, se tem uma caixa preta, se abra lá para que os órgãos, nós temos tantos aí de investigação, de apuração, entrem lá dentro, façam a fiscalização, apurem. Bom, aí o resultado do que sair daí, através dos órgãos encarregados, a gente divulga, a gente traz. Tem inimigos ideológicos com benefício do BNDES e tem amigos ideológicos. Então não se abre hoje pelos amigos ideológicos. E há de se considerar os milhares de empregos que essas empresas têm. Os empregados dessas empresas não têm culpa. Olha, agora mudou uma tese aí, hein? A destruição das empresas em nome da Lava Jato. Nós temos que cuidar desse problema também. Milhares de empregos estão nessas empresas. As pessoas que trabalham nas empresas não... Então, portanto, há de se considerar que não pode haver leviandade com o que se está falando. As empresas não podem pagar pelos seus administradores. Os empregados das empresas, muito menos. Os empregados das empresas são milhares, enfim, tudo. Então, houve um pouco, essa preocupação do Dr. Dallazen é fundamental para não triturar reputações. E vou dar um exemplo. Eu lembro da operação A Carne é Fraca. Que horror aquilo. Carne fraca. A carne é fraca. Houve o Brasil perdeu bilhões naquele momento por uma questão que era para resolver pontualmente pelas autoridades. Não é necessário botar num outdoor, eu estou combatendo tal. Não, combata e depois ponha. Exato. Ainda assim, tem que fazer como na Bélgica e em outros lugares. Você não ouve na Alemanha os grandes escândalos, Siemens, etc, etc. Você não destrói a Siemens. Claro. Nenhum empregado da Siemens perdeu o emprego por isso. Os diretores da Siemens pagam caro, mas porque você faz uma anamnese do problema. Uma anamnese. O médico sabe bem. Grandes empresas, deputado, se aliaram ao nazismo, financiaram o nazismo. A guerra, a Alemanha perdeu a guerra e os aliados entraram lá e acabaram com as empresas? Não. Pelo contrário, fortaleceram. E a IBM mesmo, a IBM fornecia coisas e continuou. Mas a Krupp, olha, todas as empresas. O importante é que essas coisas estão saindo. O importante é que as coisas estão se tornando públicas. E não deve ser da maneira que tu disseste. Tem que ser centradas. Eu estava no Golfo do México, aquela ocasião, lá em Nova Orleans, quando saiu a Carne Fraca, e tive uma reunião com um juiz americano. Você contou aqui, contei aqui isso aqui. Isso, contou. E ele ficou impressionado como se fez aquele alarde daquela maneira e o que prejudicou o Brasil. Sim. Lá se tem um processo, eles investigam, julgam e depois divulgam. O resultado. O resultado. Vocês viram o perigo dessas situações? Há um levantamento de que as empreiteiras, por óbvio, as empresas, e não as empreiteiras hoje estão com problemas. Mais de 450 mil desempregados. Isso. Vou dar uma notícia. Claro, porque soterraram as empresas dos empregos. Pune o empresário, bota na cadeia o empresário, mas preserva a empresa. Deixa eu dar uma notícia boa, porque eu acho que as notícias boas têm que ser divulgadas. Eu vi no jornal Valor, há alguns dias... Econômico. Que o nosso prestigiadíssimo primo do nosso irmão Pedro Westphalen, Sérgio Stegoi, vai assumir uma associação, eles vão fazer uma associação onde vai estar todas essas empresas que estão na Lava Jato, vão estar embaixo de um guarda-chuva comandado por Sérgio Stegoi. Então, bom comando. Exatamente. Porque justamente, doutor Olívio, eu não sabia disso aí. Para que nós... O cara que teve essa ideia... Para que nós não venhamos perder a tecnologia e o know-how que nós temos. Porque o Debrecht teve problema lá, a OAS, não sei quem teve. Tudo bem, mas nós não temos como fazer essa tecnologia novamente e o país vai perder 20 anos por isso. E as empresas são mundiais, não dá para... Tem uma passagem histórica, né, do general Pirro, né, na frente da batalha. Ele disse, e aí, como é que foi a vitória? Ele olhou para trás, viu as tropas todas estraçalhadas e disse assim, mais uma vitória dessa eu tô lascado. A vitória de Pirro. Que é a famosa vitória de Pirro. Não dá para ganhar a batalha deixando terra arrasada. Só para terminar, Pedro. Não, termina. Eu quero puxar um tema local aqui importante. Sabia disso, Pedro? Só para terminar, quer dizer, não dessa dimensão. Uma associação dessas. Você não fala, né? Uma associação dessas, uma entidade dessas, sob o guarda-chuva de um homem como o general Sérgio, tem que estar certo, não pode estar errado. E o Brasil vai ser feito de maneira correta, com certeza. Mas hoje o grande investimento
E hoje todas as empresas estão se preparando e o poder público precisa estar preparado para isso também. Porque hoje o grande investimento nessa área é algo que sempre devia existir e sempre se soube o que é certo e o que é errado. Também não vamos... mas é justamente no investimento nas chamadas áreas do compliance, no sentido de você proteger a empresa, Claro. E só que essa cultura tem que, claro, o privado agora está adotando ela, o público precisa estabelecer bem mecanismos que não se deixe de investigar, porque não é em si a investigação, salvo quando tiver um erro, um abuso, a causa do problema, você tem que investigar, não é o mal feito, mas tem que punir o mal feito preservando. Deixa eu puxar o ajuda local, o que é esse? Só uma perguntinha dessa aí do Geraldo Tibói. Essa ideia de colocá-lo numa posição como essa, comandando as empresas que têm leniência, e óbvio que tem que ter, foi de quem isso? Uma ideia governamental? Não é do governo, não é do governo. Eu gostaria de entender como isso vai funcionar. Eu também, não é Pelo amor de Deus, um contrato de leniência é um contrato feito com o Ministério Público, para a presença do Tribunal de Contas, presença do Poder Executivo, e é feito individualmente com cada empresa. Quer dizer, o que acontece numa leniência? Acontece, doutor Estéreo, o senhor me corrija se eu estiver errado. Existe a punição. Nós estamos discutindo uma coisa que nós não sabemos se é. Existe existe uma afastamento. Mas eu acho ideia. Não sei. A ideia. Não sei o que é. Nós estamos discutindo aqui uma coisa que ninguém... Pois é, mas eu acho impossível. Com certeza. Hoje vamos encontrar com ele à noite. Não, sim, com certeza. Deve ser alguma coisa no sentido de fazer com que haja o avanço dessas empresas. Não sei o que é. Uma super auditoria. Porque acontece o seguinte, cada contrato de leniência é um contrato de leniência. Cada contrato de leniência difere uma empresa da outra. A ideia é não perder o know-how que essas empresas têm, que nós não temos. Sim, mas a ideia é brilhante. Agora, como vai concretizar isso? Como uma super auditoria, uma super fiscalização. A Siemens não tem problema com os empregados. Deixa a coisa errada para trás e vamos fazer a coisa certa. Cláudio, uma coisa eu tenho certeza. Se o Sérgio está metido no meio, é correto. Claro, é por isso que o governo vai emprestar a sua credibilidade às empresas. Deixa eu ter um local aqui, porque esse programa é visto no estado inteiro aqui. E nesse domingo, nada a ver com o assunto aqui, mas é um tema de extrema importância, até porque eu fui secretário de Transportes. Foi feito um movimento lá em Capão do Cipó, na RS 377, vindo das bases, dos produtores rurais, a respeito daquela estrada que está intransitável. E estava no meu tempo também, eu não consegui consertar. Faltou dinheiro, fizemos alguns tapa-buracos lá, e agora está numa situação difícil. Tu passasse lá, o Paulo Sérgio, na 640, a 377 e a 168. Aquela de São Vicente até... E o secretário Tem Manuel Viana, qual é? 640. 600, que horror. E o secretário Costela é um excelente secretário, mas precisa ter condições de fazer. Tem condições de fazer. Então vai haver uma reunião em Porto Alegre. Agora foi um movimento ordeiro, organizado, disciplinado, que foi necessário devido ao esgotamento das pessoas na busca de uma solução. E vem pacificamente aqui, eu vou fazer parte disso aqui, juntamente com o deputado Jerônimo, o Pompeu de Matos, vários deputados já se manifestaram. Nós teríamos uma audiência com o Jerônimo no Rio de Janeiro para falar sobre a relatoria dele no setor saúde que eu tinha convidado. Cancelamos para poder vir aqui e tentar ajudar com que haja uma sensibilização do grupo para priorizar essa questão. Aniversário hoje, a Elba e mais Aparecida. Uma coisa, eu preciso dar um abraço no Negão Osmar, que está me vendo lá em casa, lá em Cruz Alta. Quem me espera sempre de noite na casa da Dedé, minha irmã. Ele disse assim, me dá um abraço. Né? Então, obrigado ao Caio Nemitz, lá, a família que nos recebeu, a mim e o Mário da Rosa, na fazenda, lá em Manuel Viana, espetacular a recepção. Um abraço também ao Pedro Pífero, que foi presidente do Sindicato Rural lá de Alegrete, né? Foram magníficos lá. E o Enzo, que assou o churrasco filho do... Espetacular. Foi espetacular. Eu comi um umbre assado, que fazia anos que eu não comia. Pegou a carne do Cairoli do lado ali, não? Espetacular, hein? Pegou a carne do Cairoli do lado ali. Minha mão. Não, mas ele pegou. A Elba Aparecida, Nicolis Bastos de aniversário, Juliana Brizola de aniversário, o Jean Antônio Fialho, Afonso e tudo sábado, Valdir Canal sábado, a Maria Cecília Kotler de aniversário também no sábado, o Regis Brito foi comandante da Varig, ele que contratou todos os pilotos da Azul, figura fantástica, comandante antigo aí, nosso amigo, a Joana Pargengler, o Paulo Ricardo Santana, a Olenka Brunelli, entre tantos aniversariantes. Domingo, Barack Obama, nosso amigo Barack. Barack. De aniversário, esse é craque.
Não estou dizendo que outros não sejam, mas esse é craque. Fernando Toneto, Mário Sperri, nosso ex-presidente da Saba, a Maria Beatriz Papaléu, o Valdir Maranhão, o Mauro Silva Pinto, nosso coronel de aniversário, foi diretor do GBUX, Cláudio Girardi, e hoje o desembargador Jorge Achute, o Eduardo Toneto Picarelli, o Vitor Faccione, um beijo aí pro Faccione de aniversário, o André Johan Peter, a nossa colega Rosângela Ibarra, a Ana Paula Streck, tua parente? Opa, não. Aqui, ó, Ana Paula Streck, de aniversário hoje. Mas não, Ana Paula não. O Freire da Braskem, pô, por onde anda o Freire? Ele tá na Fiergs, lá, meu companheiro lá. Tá lá, Eu sou o coordenador das desapareceu. parlamentares da Fiergs. Continua a Braskem. Já desapareceu. Continua. Ele era muito ligado à RBS, né? Agora não sei se tá ligado ainda. Não, o Carlos Duque, a Rosane Oliveira, falei RBS, tá de aniversário, um beijo, Rosane, trabalhamos juntos no Correio do Povo, e o André Godoy, também de aniversário hoje, entre tantos. Vem aí o nosso ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Cláudio Amoretti Bia. Quinta, teu amigo aqui tá de aniversário. Quinta-feira? E onde é que é a festa? Dia 8. Festa, não sei. Agora ele se entregou. Seu ponto final, Cláudio. Agora se entregou. Seu ponto final? Não quer fazer ponto final? Eu tenho que fazer? Claro, não é obrigado. Eu queria ficar aqui, conversando com você. Eu não queria ter ponto final. Não queria ter ponto final. Meu ponto final é o seguinte, ó, vamos acreditar nesse país. Eu acho que esse país vai dar certo, sim. A agricultura, o agro está salvando esse país e nós temos que acreditar no agro. Né? A Expo Inter está aí, convido os senhores para ir lá olhar o que nós vamos ter de máquinas, de novidades das máquinas, porque a Expo Inter é a grande feira de máquinas agrícolas do segundo semestre, onde são feitos todos os lançamentos das máquinas para o ano que vem. Então eu convido os senhores, apareçam lá na Expo Inter, no setor de máquinas agrícolas, os senhores serão muito bem recepcionados. Vais levar um lenço para sua lensometria digital da Center Ótica verde, tá? Verde, tá bom. O senhor se falhou. O senhor ficou comigo. se filhou. Eu tive uma passagem pelo Partido Verde. Já saiu? Não saiu. Foi meteórico. Amadureceu. Amadureceu, não é mais verde. Voltando pro PP, volta pro PP. Amadureceu. Então, pé no estribo. O Pedro sabe, tenho grandes amigos lá. É verdade. Eu saí por umas circunstâncias. Ele achou que era o Partido Bolsonaro. Tentar ajudar meu filho. Né? Volta, Pepe, tu e ele. Tu e o Mano tem que voltar, Pepe. Vamos pensar, Pedro. Nosso superintendente do Senado, Eduardo Condorelli. Seu ponto final. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui e entender que acho que nós estamos vivendo, bem como diz o nosso presidente do Simers, um momento diferente do Brasil. Talvez estejamos virando a chave da nossa história, que pese com a necessidade de ajustes para lá ou para cá ainda, né? Mas talvez possamos agora mostrar ao mundo que somos um país sério. Durante muito tempo pudemos viver da fama do país da Lady Gerson, o país da malandragem, do futebol e do samba, e talvez agora estejamos tendo a chance, governador, de mostrar ao mundo o tão sério que somos, o tão bom que somos, o tão grande que podemos participar da comunidade internacional. Então, eu acho que o povo brasileiro, em particular o povo gaúcho, tem que aproveitar essa oportunidade agora para virar a chave, Cláudio. E a gente efetivamente deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Aí é a sua lensometria. Olha aí, ó. Governador Germano Rigoto. Não, nós falamos na semana. Primeiro, quero dizer o seguinte, né? Nós estamos vivendo um momento tão complicado que eu também não tenho participado tanto de rede social devido a isso. Né? Qualquer coisa que tu diga, parece que é crítica ou é crítica a alguém ou defendendo alguém. Por exemplo, a questão do Rogério foi um exemplo claro. Eu critiquei como se trabalhava no BNDES de uma forma errada e me preocupa... E merecida crítica. Esvaziamento, merecida crítica. Claro, simplesmente fizeram tudo errado com o BNDES. E isso está havendo uma correção. Mas ao mesmo tempo que é uma correção, está havendo também um esvaziamento muito grande do BNDES, o que me preocupa. Agora, isso já passa a ideia que estou criticando o governo, estou criticando o presidente. Mas aí, quando começo a crítica, eu quero dizer o seguinte, eu não sou PT
e não sou anti-Bolsonaro. Mas é uma coisa incrível, porque parece que tu faz qualquer coisa que crítica. Tu tá, porque tu tem uma preferência por outro lado e tal. Então isso tem que mudar, porque realmente não é bom esse quadro de radicalização de posições e de fechamento dos olhos para aquilo que realmente tem que em determinado momento ser criticado. Tá? Quando eu vejo, aqui nós falamos tanto nas universidades aqui, e eu disse que eu tinha muito orgulho de ser filho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de ter cursado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pois bem, hoje ela foi escolhida entre as 6 melhores universidades do Brasil. E não foi escolhida por uma entidade que escolheu as melhores universidades do mundo. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ficou entre as 6 melhores universidades do Brasil. Eu não sei se vai ter continência, mas se tiver, vai ter. Bom, então eu vou deixar para depois. Vai ter. Depois eu quero fazer a minha continência lá para o nosso Recanto do Maestro. Ah, que beleza. Que lugar lindo, é verdade. E tivemos a oportunidade de lhe ligar de lá, né? Mas que lugar espetacular, né? Espetacular. Lembre-se, Streck, seu ponto final. Eu quero mandar um abraço pro Arose, professor Arose, inclusive mandou a foto que está assistindo a gente, tirou a foto e mandou para cá. Como prova. Lacheado. O nosso amigo Arose, o professor Arose, um grande abraço a ele. E também eu quero cumprimentar o Ministério Público pelo Congresso e pela discussão. Algumas coisas eu até discordo, enfim, mas o ponto fundamental do pacote anticrime, todas essas questões, e o cuidado, eu tenho certeza que a Marta, presidente da associação... Marta Beltrame. Nesses tempos bicudos e tal, e o procurador-geral da ZEM, dentro desses novos tempos, tentar sacar, fazer a seletividade positiva. O grande problema do combate à criminalidade é a seletividade negativa. Quando você faz a seletividade positiva, você tira, por exemplo, essa questão das empresas e toda a questão da corrupção, você tem que fazer uma anamnese e sacar o problema e não atirar fora a bacia com a criança dentro. A água é suja, ok, mas a criança... Esse foi sempre a minha grande crítica com relação a Lava Jato. Por exemplo, Rio Grande, as vítimas, enfim, das pessoas que compraram uma caminhonetinha para carregar coisa e depois ele não tinha mais para onde carregar. Então essas coisas... Transferiram a economia para a China. Exato. Foi lindo aquilo. Eu quero cumprimentar... Transferiram o polo naval para a China, de Rio Grande. O Ministério Público por esse tipo de discussão que é muito importante. Deputado Pedro Westphalen, seu ponto final. Quero voltar ao tema local aqui, Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, cumprimentar o governador Eduardo Leite, que está fazendo uma evolução de governo, que passou, está evoluindo bastante. Cumprimentar o secretário Costela, dizer que está fazendo um trabalho extraordinário com pouco dinheiro que tem, até porque eu gastei quase tudo. É verdade. Nós precisamos recuperar projetos que estavam aí, que não eram executados, executamos, e está se reorganizando e dizendo da importância do pessoal da 377, da 168 e da 640 terem confiança que as coisas vão acontecer, com o apoio dos parlamentares, com o respeito com o que foi feito, com a firmeza necessária, mas algumas questões precisam ser priorizadas. Tenho confiança no governo, fui secretário, sofri muitas críticas no começo, enfrentei todas elas, fizemos muito não podemos fazer, mas algumas questões chegaram ao extremo. Tu passasse lá e visse como foi aquilo lá. Temos 2 tarefas importantíssimas: concluir a reforma previdenciária e começar, governador Rigoto, uma delas sua, que é a reforma tributária. Tem o projeto do Baleia, que eu já tive conhecimento dele todo, que é muito um projeto bom, que é muito bom. Talvez nem precise nem vir do governo, aperfeiçoar aquele projeto. Com certeza. Era só desengavetar o do... mas tem muito... Mas o do Baleia é muito parecido. Tem muito dele, eu conheço dele todo. Lensometria pro senhor lá da Centro Erótica. Olhou meus olhos, viu que estava sujo. O meu está muito sujo. Também quase todos nós. Procurador-Geral, parabéns pelo seminário realizado hoje, lá no Forte Apache. Ressuscitaram o Forte Apache para o seminário? Não faz tempo lá. Tá sempre restaurado. Sim, não, mas eu estou dizendo para os seminários. Né? E a gente faz vários eventos, tem um auditório bom lá, são 110 lugares. Hoje estava cheio e muito representativo. Ou seja, não só todos os órgãos públicos
envolvidos com uma parcela de responsabilidade na consecução da segurança, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, as polícias federais, os juízes, ou seja, um debate muito importante, né? E que o ponto focado, foi a 4ª edição, o ponto focado foi as transformações legislativas decorrentes da proposta do chamado pacote anticrime do ministro Moro, que o consenso é no sentido de que nós temos que retirar talvez a paternidade e passarmos a discutir um projeto que vai ser da sociedade. Tem que ser aprimorado pelo Congresso, mas eu lhe digo, e isso foi um consenso, deputado Pedro, que nós temos pautas importantes, se está votando a reforma da Previdência, tem que votar a reforma tributária, mas também nós precisamos discutir, mas votar também algumas alterações na legislação penal, na legislação processual, que melhorem os mecanismos, e isso com uma certa urgência também nesse segundo semestre. A continência sua vai para quem hoje? Vou votar aqui, vou bater continência para o deputado Pedro Westphal, que já que fiz um pedido a ele aqui, é um grande parceiro aqui na Assembleia Legislativa e também lá na Câmara dos Deputados. Olha o seu lenço para lençometria. Sua continência, deputado Pedro Westphal. O Ministério Público, com esse elogio que eu recebi de um homem da qualificação, do trabalho que vem sendo feito no Ministério Público do Rio Grande do Sul, um exemplo para o Brasil, minha continência é para o Ministério Público. Parabéns aí pelo evento. A sua continência. Então, se você conte comigo nesse projeto. Conte comigo nesse projeto. Olha, hoje... Só um pouquinho. Eu preciso dizer que, como eu falei no General Itiver, eu gosto muito de ti e as tuas colocações também são muito educadas e muito inteligentes. Não, obrigado. Deixa isso bem claro aqui. Obrigado. Eu quero... Você não fica com ciúmes. Hoje a discussão da segurança pública é andar na corda bamba, o fio da navalha. É muito difícil numa sociedade complexa como a nossa, e veja a própria paternidade. Quer ver? A continência dele vai passar em revista tropa. Eu quero dizer assim, essa questão do pacote anticrime começa pelo nome, não se dá um nome, um pacote anticrime. Todo mundo, um pacote tem que ser anticrime. Já pensou num pacote a favor do pró-crime? Pró-crime. Então, tira a paternidade, tira algumas coisas que vai. E também algumas coisas que estão demais. Aí a continência? É para isso, para essa discussão. Perfeito. Sua continência, doutor Claudio. A minha continência, eu vou fugir um pouquinho dos nossos debates aqui. A minha continência é para o meu treinador, Odair, que pegou uma matéria-prima. É verdade. Bom trabalho. Sem essência, e fez um time de futebol que hoje está disputando as duas taças, a Copa Brasil e a Libertadores, pau a pau com os adversários. E logo passando isso aí, vamos ir buscar o Campeonato Nacional. Na semifinal acaba isso aí. É o nosso treinador, que pouca gente... Até um pedaço vai. Na semifinal acaba isso aí, não, né? Isso, exatamente. Até no máximo. Até no máximo. O Eduardo Condorelli, seu ponto final, a sua continência, perdão. Se me permitem, puxando um pouco de brasa para o meu assado, acho que a minha continência, depois de passar um final de semana rodando, deputado Pedro, quase 2.000 quilômetros pelas estradas do Rio Grande, a minha continência, e assistindo o que assisti nas estradas, Cláudio, vai ao produtor rural. Um final de semana gelado como este, e lá estavam com geada, umidade, frio, produtores de leite às 4, 5 horas da manhã tirando leite, todo mundo reclamando do frio, da umidade, da chuva, e o produtor ali, preparando... Mas muita estrada boa também que nós fizemos. Andei, lá na sua região, lá tava bem razoável a coisa. Deu até inveja pra quem é lá de Bagé, viu? Mas dizer a vocês que a minha continência vai ao produtor rural, que realmente ter uma fábrica sem teto, governador, a céu aberto não é muito fácil. Então a minha continência... Governador, a sua continência. Eu já disse, eu acho que o fato de a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ter sido escolhida entre as 6 melhores universidades do Brasil é um orgulho para todos nós. A minha continência a todos os que fazem a URGS e fizeram a URGS ao longo desses anos. Tenho muito orgulho de ter cursado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fico feliz com essa distinção. E a minha continência também para o Ministério Público, doutor Dallazen. Eu acho que quando a gente vê o Brasil sendo passado a limpo, eu digo que o Brasil não vai ser mais o que era, e as pessoas têm que acreditar nisso, porque hoje tu tem uma imprensa que ela é livre e investigativa,
Tá? Diferentemente do que a imprensa foi em alguns outros momentos. Ela é investigativa, ela cobra, ela vai a fundo nas questões. Tu tem um Ministério Público que tem a força, e eu, como constituinte estadual, e depois, como deputado federal, ajudei a fazer com que, a partir da nova Constituição, o Ministério Público tivesse atribuições que ele não tinha antes. E o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário com outro tipo de comportamento que está tendo hoje, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser outro a partir desse processo todo difícil que a gente está vivendo, com aflorando corrupção, com todas as denúncias. Então, minha continência, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal pelo trabalho que realizam. A minha continência foi para o Barranco hoje. 50 anos. 50 anos do Barranco. Vamos lá, vamos para lá. Vamos estar lá, comemoração do Barranco. 50 anos. Justo e merecido aniversário do Barranco, que proporciona tantas alegrias para a gente durante tantos anos. Então, um abraço especial ao Elson Furini, ao Chiquinho, que realmente ajudaram a construir, junto com os dirigentes do passado, essa grande churrascaria de Porto Alegre, que é comentada no mundo inteiro. Não tem quem venha a Porto Alegre que não vá ao Barranco. Governador de certo, é um cartão de visita. Vai receber uma placa nossa lá de novo. Vai receber no Senadinho, mais uma, né? Mais uma. Então estaremos lá daqui a pouco. O senhor vai também, né? Senadinho com o parlamento, né? Não pode deixar de ir no aniversário do Barranco. Hein, governador? Não, eu vou, claro. Bom. Mas então, estarei lá. Poxa, eu estava até levando susto. A partir das 20 horas estarei lá. Eu vou assistir o jogo do Grêmio, portanto, já estou... Não, mas eu estou... Já está começando, hein? Com um compromisso com a dona Rosane. Eu vou assistir lá no Barranco o jogo do Grêmio. Muito obrigado. Muito obrigado, procurador-geral Fabiano Dalazen. Obrigado, deputado Pedro Westphalen, o meu amigo Lênin Streck, das figuras mais polêmicas no nosso Pampa Debates Estrelas. Ao nosso governador Germano Rigoto, ao nosso... Ainda bem que tem, né, Lênin? Agora virou o chato de galocha agora? Sim, total. Total. 5 estrelas. Poxa, quem não é visto não é lembrado, não sai. Estrelas são generais. Não, estrelas do Papo Debates. Que tem todos, tem do procurador ao general. Isso. Obrigado, Eduardo Condorelli, Cláudio Bia. Vem o Jornal da Pampa. Está com vocês aqui. Vem o Jornal. Volta, Cláudio. Volta para Arena. Vem aí o Jornal da Pampa, comando aqui de Porto Alegre da Vera Armando e dos nossos colegas nas nossas geradoras do interior do estado e mais 106 retransmissoras espalhadas por esse Rio Grande de Deus. Obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.